E aí, galera, terceiro ano, beleza? Firmeza? Tamo junto? Tamo junto, mas separado? Bom, amiguinhos, é o seguinte. Eu propus aqui para vocês, como eu tinha dito lá no vídeo de abertura, uma revisãozinha de eletrodinâmica. Esses três tópicos que eu coloquei aqui na lousa a gente fez antes de começar a quarentena. E aí agora aqui a ideia é que a gente faça uma revisãozinha rápida e no final desse vídeo eu já vou, se ele não ficar muito longo, eu já vou emendar umas resoluções de exercícios. Eu também vou deixar aí na plataforma, já deve estar o link aí a essa altura, se eu me organizei direitinho, com uma lista de exercício extra sobre associação de resistores. Eu até marquei aqui para não esquecer de falar. Essa lista é uma lista além dos exercícios que eu citei na apostila, são exercícios dos últimos anos de vestibular, um pouco mais atualizados às vezes do que o do material. E a ideia também é mandar para vocês em seguida, na semana seguinte, a resolução dessa lista. Eu sempre vou mandar a lista num dia, a resolução na semana seguinte, porque eu quero que você tente. E como eu tinha dito para vocês, vocês vão mandar dúvida para mim lá pelo WhatsApp, combinado? Faça isso, hein? E outra coisa, eu não sei, mas eu não consigo ter acesso lá pelo Etapa Link se você está assistindo os vídeos lá. Guma, eu estou assistindo pelo Etapa, eu prefiro o professor lá da Etapa porque ele explica melhor que você. Se você achar isso e quiser assistir, opa, legal, o Guma não fica com ciúme não, tá bom? Não, Guma, eu quero assistir a sua porque eu prefiro você do que o cara lá da Etapa, eu gosto mais de você, você é um cara mais bonito, pode ser também. Não, Guma, eu quero assistir os dois. Gente, quanto mais você assistir, melhor, tá bom? Então, a ideia é que você assista e tente resolver os exercícios e vai me mandando as dúvidas. A dúvida tem que ser para mim, porque você não vai conseguir perguntar para os caras lá, tá certo? Bom, bora lá, vamos lá então, ó. Eletrodinâmica, a gente estava falando de corrente elétrica, resistor e associação de resistores. Gente, o que era corrente elétrica? Rapidinho, lembra? Passagem de cargas por um condutor. Quando a gente mede a quantidade de carga num certo intervalo de tempo, carga por intervalo de tempo, eu tenho o que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes de sentido da corrente, porque é só uma revisãozinha para pegar o básico, tá bom? Carga é Coulomb, tempo segundo, Coulomb por segundo é o que a gente chama de ampere, beleza? Tá. Sempre que a corrente for constante, a gente vai usar essa formulinha. Agora, quando a corrente varia no tempo, que a corrente é variável, a gente calcula o que nós chamamos de corrente média. Corrente média, coloquei aqui, ó. E aí, para você poder responder a corrente média, você vai precisar de um gráfico de I por T. Esse gráfico mostra, que é só um exemplo, tá? Como essa corrente está variando no tempo. Calcule a área sob a curva, essa área que está abaixo da curva aqui, e aí para calcular a corrente média nesse intervalo de tempo, você faz a área, que é a carga, né? Porque a carga é numericamente igual à área, e divide pelo tempo, tá certo? Então, duas formulinhas aí, na verdade uma formulinha, só lembrando que esse Q, acabei esquecendo de colocar aqui, deixa eu aproveitar e colocar. A gente tinha visto lá na aula de eletrostática que esse Q igual a N vezes Z, onde o N é o número de elétrons, é o número de portadores de carga, vezes o valor da carga elementar, tá? Você pode substituir esse N vezes Z aqui em cima também, tá bom? Continuando. Resistor. O que era um resistor? Aquele dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica. E aí nós apresentamos para vocês a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que é o URI, né? O U medido em volts, o R medido em ohms e a corrente medido em ampere. Bom, como é que era aqui a ideia? Vamos lá, eu tenho aqui um resistor R, por ele está passando uma corrente I, então quando eu tenho um R percorrido por uma corrente I, isso só acontece porque ele está submetido a uma DDP-U. Então a DDP-U, que eu estou aplicando nesse resistor, é o produto do R vezes I, que é essa primeira lei de Ohm aqui, tá bom? Aí aqui, se eu tenho um fio, o fio também tem resistência? Tem, o fio também tem resistência. Ó, aqui um fio de comprimento L, ele tem uma resistividade que a gente chama de ρ, e tem uma área que é a espessura desse fio, tá bom? A espessura desse fio. Como é que eu calculo a resistência de um condutor, de um fio? Aí eu vou pegar ρ, que é a resistividade do material, vezes o comprimento sobre a área, ρLA, é o rola, lembra? Então, resistência elétrica num fio, num resistor, resistência elétrica de um fio. A pessoa enuncia essa como primeira lei, essa aqui como segunda lei de Ohm, tá bom? Então a ideia é que você guarde essa, que essa a gente vai usar bastante, o URI. E a associação de resistores, que foi a última aula, nós temos basicamente dois tipos de associação, a série e a paralelo. Obviamente que existem circuitos que vai misturar esses dois tipos, e aí a gente chama de associação mista, mas a associação mista não tem uma fórmula específica. Lembrando que numa associação em série, a corrente que passa pelo primeiro é igual que passa pelo segundo, que é igual que passa pelo terceiro, ou seja, a mesma corrente para todo mundo. E como é que eu acho o resistor equivalente? É a soma dos resistores, está aqui, para uma associação em série. Na associação em paralelo, a corrente, cada um é percorrido por uma corrente,
que não necessariamente são iguais, a não ser que os resistores forem de mesmo valor. Se forem resistores diferentes, as correntes serão diferentes, tá bom? Mas como é que eu calculo a resistência equivalente? 1 sobre R aqui, 1 sobre R1 ou sobre R2, essa formulinha que está aqui, tudo bem? Uma coisa importante, pessoal, lembrar só para vocês. Eu posso aplicar o URI só no primeiro resistor para calcular a DDP só do primeiro? Posso. A DDP do primeiro é igual ao do segundo? Só se os resistores forem iguais. Senão, aqui eu tenho que aplicar o URI para achar outra DDP. Ou seja, a DDP que está submetida aqui, ela é dividida entre os três proporcionalmente... proporcionalmente à corrente, né? Quanto maior a resistência, quanto maior for a resistência, maior tem que ser a DDP que eu submeto aqui, tá bom? Já aqui, a DDP para esses caras é a mesma, deixa eu colocar assim, ó, a mesma DDP, tá todo mundo em paralelo, tá todo mundo na mesma DDP. Aí nesse caso, a corrente é inversamente proporcional à resistência. Vamos lembrar o que era isso? O resistor que tiver pouca resistência passa mais corrente. Lembra que resistência é dificuldade de atravessar? Então se a resistência é menor, passa mais corrente. Agora, essas outras duas formulinhas que eu coloquei são aqueles casos particulares. Quando você só tiver dois resistores, por exemplo, faz de conta que só tivesse o 1 e o 2, não tem o 3, tá? Só tem o 1 e o 2. Você pode fazer produto pela soma, aí você já acha a resistência equivalente. Aí se tiverem vários e todos iguais, você pode fazer o valor de um deles dividido por quantos tem. Tudo bem? Bom, essa é só uma revisãozinha e aí a gente vai fazer aqui alguns exercícios, um de cada pelo menos, para a gente retomar isso. E isso vai ser a programação para essa semana, para a gente começar devagarzinho, tá? Vou dar uma parada aqui só para dar uma limpada na lousa e já volto com o exercício. Bom, é o seguinte, eu vou pedir para você pegar a sua apostila, a apostila K1, pega ela lá, dá uma pausa no vídeo aí, pega a apostila lá, pausa o vídeo aí, vai lá pegar a apostila, vai, pra você fazer junto comigo. E eu vou ler aqui, então você precisa ler, que eu não vou colocar o exercício na tela dessa vez, tá bom? Eu não tinha programado isso antes, então eu vou ter que ler aqui, você vai ter que ler daí. Pegou a apostila? Então vamos lá. Deixa eu ver se está gravando. Ah, tá gravando, achei que estava pausado. Gente, apostila K1, página 49, exercício número 10, tá bom? Um exercício sobre corrente elétrica. Vamos lá comigo, ó. Vou ler aqui e você lê daí, tá bom? É um exercício da FUVEST. Ele diz assim: medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulomb. Anotei aqui, ó. 6 vezes 10 a quinta coulomb. O que mais? Em tempestades, raios de cargas positiva, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios podem atingir valores de 300 mil ampere. Também anotei aqui, ó. 300 mil ampere, coloquei 3 vezes 10 a quinta. Pergunta: que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil ampere com duração de meio segundo, coloquei aqui. Ó, então a pergunta é essa aqui, ó, olha aqui no cantinho. Ó. A carga do raio em relação à carga total da Terra. Tá? Eu tenho que fazer a divisão entre esses dois. Então, vamos resolver comigo aqui. Ó. Pessoal, através da corrente de um raio e do tempo de um raio, eu consigo tirar aqui a carga de um raio, a formulinha do kit. Essa formulinha que eu coloquei agora há pouco na revisão, né? Se você passar o ΔT dividindo Q sobre carga por tempo. A gente apresenta assim, chama ela de kit, não é isso? Então, como que é a carga de um raio? Ó, corrente, 3 vezes 10 a quinta, 3 10 a quinta, vezes 0,5 segundos, que é o ΔT. 0,5 é a mesma coisa que meio, né? Pode pôr 0,5, então, metade de 3, 1,5. Então, a carga de um raio é de 3 sobre 2, 1,5 vezes 10 a quinta coulombs, tá bom? Então essa é a carga do raio. Agora, que fração de carga esse raio vai compensar da carga total da Terra? É só fazer essa razãozinha. Então vem para cá, ó, aqui. Ó, vai ficar assim, ó, carga do raio, 1,5 vezes 10 a quinta, dividido pela carga total da Terra. Estou sumindo da tela aí, mas está vendo a minha mãozinha, né? 6 vezes 10 a quinta. Vou pôr 6,0 só para ficar mais fácil de cortar. 6,010 a quinta. Então, 10 a quinta vai embora com 10 a quinta. 15 sobre 60, tá? Corta a vírgula com vírgula, dá 15 sobre 60, que é a mesma coisa que 1/4. Então, alternativa, cadê a alternativa? Vamos lá. Alternativa C, 1/4, tá bom? Então, vamos lá. Ainda aí na mesma apostila, só vira a página, vamos para o exercício 16. Marquei aqui no cantinho, porque eu tinha esquecido de marcar o exercício, ó.
16, é um exercício sobre resistor. Esse exercício, ele é bem completo. Então, sempre que você tiver uma dúvida aí sobre a parte de... Se o vídeo está com um pouquinho de delay, porque meu computador está ligado há muito tempo, ele vai superaquecendo e vai começando a travar, tá? Então, você está tendo esse delayzinho, porque enquanto eu preparo a lousa, eu tenho que deixar o programa aberto e aí ele vai aquecendo, você já viu. Então, vamos fazer logo, né? Já estamos aí com 10 minutos de vídeo. Tem que encerrar isso aqui com 15 minutos. Então, eu tenho 5 minutos para fazer. Vamos lá comigo, ó. Tá com o exercício 16 aberto aí? Ele fala assim, ó. A figura a seguir representa um pedaço de fio de cobre. Desenhei o fio aqui, ó, tá bom? Fio de cobre. De resistividade 1,7, marquei lá no cantinho. Percorrido por uma corrente de sentido convencional de B para A. Destaca isso. O sentido convencional é de B para A. Até marquei aqui, ó, daqui para lá. Ah, Guma, mas os elétrons estão desenhados para o outro lado, de A para B. Lembra que o sentido convencional é o contrário dos elétrons? Tá bom? Então, de B para A. Isso tem um significado importante que eu vou falar no final do exercício. É importante frisar isso. Se a corrente convencional é de B para A, lá no final nós vamos ter que tirar uma conclusão disso. Continua. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, ó, entre os pontos A e B, então o que ele quer que você calcule, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, ele quer que você calcule o AB, tá bom? Já eu volto nisso, você vai entender. Que proporciona a passagem de 1 vezes 10 a 22 elétrons. Eu marquei aqui. Ih, cortou. Aí esse N aqui, ó, aqui. E sabendo que o valor do elétron é esse aqui. A cada segundo. Então, durante 1 segundo. Pessoal, então a pergunta é, qual é a DDP AB nesse fio com essas características? Vamos calcular? Vem comigo aqui em cima, ó. Então, com todas as informações que eu tenho ali, eu posso calcular a resistência, a corrente, para depois jogar no URI. Olha que exercício completo. Segunda lei de Ohm, formulinha de corrente e o URI. Vamos lá fazer? Resistência. Cuidado com a unidade de medida. Ó, a unidade de medida, pessoal, ohms, milímetro quadrado. E aqui a área está em milímetro quadrado, então beleza. O comprimento em metro e o comprimento em metro. Tudo certinho. Então, não precisa tomar, já pode colocar o valor exatamente como está ali, ó. Resistividade, copia lá, ó. 1,7 vezes 10 a menos 2. Tá me ouvindo aí ou não? Tô de costas, mas tá me ouvindo, né? Vezes o comprimento L, que é 1 metro, dividido pela área, que é 3,4. E aí, quando você faz essa conta, 1,7 sobre 3,4, isso vai dar meio. 0,5 vezes 10 a menos 2 ohms. Ok, achei a resistência. Calcular a corrente agora. A corrente é carga por tempo. A carga é número de elétrons vezes o valor do elétron, dividido por tempo. Então, o número de elétrons, copia lá o N, ó. 1 vezes 10 a 22, vezes o valor do elétron, vou calcular em módulo, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por ΔT, que é 1 segundo. Quando você faz essa conta, isso aqui vai dar 1,6 vezes 22, tira 19, 10 a terceira. Coulomb. Vou colocar o Coulomb aqui, ó. Coulomb. Coulomb não, ampere. Estou calculando corrente, não carga. Tá bom? Ampere. Pronto. Agora chegou o ponto, o detalhe. Como eu vou calcular o U, R vezes I, se eu usar aquele valor de R, aquele valor de I, intensidade de corrente, eu estou calculando, na verdade, o UBA, porque é o sentido convencional da corrente. Então, aquele UBA é o que eu estou calculando. Quando eu uso R, 0,5 vezes 10 a menos 2. Quando eu uso o I, 1,6 vezes 10 a terceira. Meio vezes 1,6, 0,8. 10 a terceira com 10 a menos 2, dá 10. E 0,8 vezes 10 vai dar um UBA igual a 8 volts. Não teria que tomar esses cuidados se nas alternativas não tivesse as seguintes opções. Ó, letra A, 8 volts. Letra B, menos 8 volts. E aí, Guma? Eu acabei de calcular, deu 8 volts. Gente, como ele disse lá no começo que o sentido convencional é de B para A, lembrando que a corrente vai sempre no sentido que o potencial diminui. Então, o potencial de A é menor que o de B. Por isso que a DDP UBA, ela é positiva. Se eu quero a DDP de A para B, é o contrário, então ela vai ser negativa. Então, a resposta seria UAB, é o contrário de UBA, então é menos 8 volts. Tá bom? E aí a gente fica com a alternativa E, tá joia?
Bom, amiguinhos, eu até queria fazer mais um exercício, mas já deu meus 15 minutos, vai dar agora, ó, e é isso que eu não quero, que o vídeo passe de 15 minutos. Mas a gente faz mais exercício em outras aulas, tá bom? Um abraço, obrigado e até o próximo. Tchau!